Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através dos meios de comunicação, vocês aqui na Casa de Nazaré, você que também ouve e medita a Palavra de Deus através do canal no YouTube, hoje, dia 21 de agosto, celebramos a memória deste grande Papa, São Pio X, grande defensor da fé católica, combatente contra o modernismo, grande catequista, incentivador da comunhão das crianças, da nossa comunhão diária, homem maravilhoso, pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu magistério, pelas suas virtudes, pela sua santidade, pela sua humildade. E vivendo neste dia, esta quinta-feira da 20ª semana do tempo comum, nós nos deparamos com duas leituras bem curiosas e que para nós poderiam suscitar tantas más impressões. E cuidado para não procurar na leitura bíblica
aquilo que a leitura não diz. Cito a vocês, antes de meditarmos as leituras de hoje, uma outra passagem que é meio confusa, né? Para vocês verem a diferença. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. 5 levaram óleo consigo, 5 não levaram. As que tinham óleo entraram, as que não tinham ficaram para fora. Quantas vezes levantou dentro de você, de mim, de cada um de nós, um sentimento dizendo assim: que falta de caridade, por que não dividir o óleo com as outras? Por que elas puderam entrar e as outras não? Para lá, seja humilde e encontre no Evangelho aquilo que ele diz, não aquilo que você deseja. Em outras passagens, Jesus falará sobre a partilha dos bens, sobre a caridade. No Evangelho das Virgens, o tema da pregação não é a caridade, é a responsabilidade pessoal em estar preparados para a vinda do Senhor. Então não queiram encontrar na parábola das virgens um ensinamento sobre caridade e partilha dos bens. Não é esse o sentido. Não entre numa sala de aula de matemática querendo aprender história e geografia. São coisas diferentes. Em cada momento, Jesus, o Divino Mestre, assim como em toda a Escritura, em cada momento Deus nos dá o ensinamento certo, na hora certa e do jeito certo. Porque senão a gente vai colocar nossas coisas na palavra e a gente vai falar assim: isso não pode ser palavra de Deus. Cuidado, fica uma dica para leituras desconcertantes, como essa que nós ouvimos hoje na primeira leitura e no Evangelho, que desconcerta a gente por dar a impressão de ser algo tão estranho. Primeira leitura de hoje nos conta este episódio doloroso e ao mesmo tempo edificante deste homem chamado Jefité, que vai combater os inimigos e faz uma promessa a Deus: se o Senhor me conceder a vitória, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar para minha casa, eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. Primeira coisa, os inimigos não eram inimigos de Jefité, eram inimigos de Deus. É a teologia da Guerra Santa, presente no Antigo Testamento. Quando um povo guerreava contra outro povo, não era avanhandava lutando contra Penápolis, era o Deus dos avanhandavenses lutando contra o Deus dos penapolenses. Ganhar ou perder a guerra significava dizer qual Deus era o verdadeiro ou não. A teologia da Guerra Santa é essa. Tanto que depois a palavra de Deus vai mostrando o amadurecimento da fé do povo, porque por vezes Israel vai perder, mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então a teologia será a fidelidade da aliança. Por que Israel perde em tantas vezes? Não porque Deus falhou, mas porque foram infiéis à lei de Deus, e o preço da infidelidade a Deus é a morte, a ruína e a desgraça. Jefité vai combater por Deus contra os inimigos de Deus e pede a Deus a vitória, e faz um sacrifício, e faz uma oferta, e faz uma promessa: olha, quem vier ao meu encontro, eu oferto como sacrifício. E o autor sagrado escolhe a dedo a pessoa que vai ao encontro de Jefité. Não é um empregado, não é um vizinho, não é a sua esposa, é a sua filha única. E esse homem, com o coração partido, brada. Ele diz: minha filha, que tristeza, eu fiz tal promessa ao Senhor e é você que veio ao meu encontro. Então esse homem
não sacrifica, não mata a sua filha porque ele tem ódio à vida da sua filha, porque ele chegou com raiva da batalha. Não. Este texto bíblico nos fala até onde foi a fidelidade de Jefité a Deus para questionar a nossa fidelidade hoje. Quantas são as vezes que nós nos comprometemos com coisas infinitamente menores com Deus e somos infiéis, e isso não nos perturba a consciência. Eu fiz tal promessa a Deus, eu fiz tal voto, falhei, mas Deus aceita qualquer coisa e vida que segue. Olha o peso. Jefité prometeu: quem quer que fosse que surgisse, eu ofereceria em sacrifício. Chegou minha filha, eu vou te oferecer em sacrifício. Eu preciso ser fiel a Deus. E a filha também era fiel a Deus, porque ela diz: pai, o senhor está certo, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Eu vou viver um tempo com as minhas amigas, só 2 meses, e voltarei para ser sacrificada. Ela poderia não ter voltado, mas ela volta. É preciso ser fiel a Deus até as últimas consequências. É preciso ser fiel a Deus, ainda que nos custe o sacrifício daquilo que nós mais amamos. Porque entre Deus e o ser humano, a diferença e a grandeza são infinitas. Pensemos aí, por exemplo, na quaresma de São Miguel Arcanjo. Pensemos aí quando nós nos comprometemos com algo, quando nós saímos da confissão. Mas eu errei, eu esqueci, eu não cumpri. Depois eu vou lá, o padre muda a penitência e vida que segue. É assim? É fácil desse jeito? Porque eu me comprometi, sei lá, a não comer uma bolacha, e de repente eu fui lá e comi a bolacha, mas aquilo não me pesa na consciência, porque nós no fundo tratamos Deus como se fosse uma brincadeira muitas vezes. E a palavra de Deus nos dará exemplos como esse aos milhares, para nos inspirar na fidelidade a Deus. Esse é o sentido da leitura. A palavra de Deus hoje não está mandando ninguém matar ninguém. A palavra de Deus não está aprovando o sacrifício humano de ninguém. Não é esse o sentido. O sentido é ser fiel a Deus até o fim. Jesus mesmo, no Evangelho de São João, será apresentado como o fiel até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No Apocalipse de São João, Jesus dirá: sê fiel até o fim, e eu te darei o pão da imortalidade. E nós cantamos isso na missa. Comigo irás cear, o pão da vida ter, quem até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. Ser fiel a Deus nas pequenas coisas, viver aquilo que nós nos comprometemos com Deus, ainda que muitas vezes nos custe o sacrifício. Não significa compactuar com um erro de nada e nem de ninguém, mas sermos fiéis a Deus. Ser fiel a Deus significa não dar as costas para Ele jamais, nem na alegria, nem na tristeza, nem na saúde, nem na doença. Mas a nossa fidelidade a Deus não compactua com a maldade dos outros. Não confundam fidelidade a Deus com manutenção do erro de alguém. Guardem bem isso. São coisas diferentes. Ser fiel a Deus. E à medida em que nós somos fiéis a Deus,
nós vamos começar a nos comportar de acordo com o chamado que nós recebemos. Olha que bonito o evangelho de hoje. O reino dos céus é como uma festa de casamento. Os primeiros convidados rejeitaram. O pai, o rei, manda convidar todos os que tiverem pelo caminho, bons e maus. O reino de Deus não está fechado para ninguém. Ah, padre, mas Jesus fala que a porta do céu é estreita. Estreita não significa fechada. Estreita não significa fechada. O convite ao banquete do reino de Deus é para todos, bons e maus. Ao aceitar o convite, aí vem a mudança de vida. Ah, eu vou para a igreja e Deus vai ter que me aceitar como sou. Sim, Deus te aceita como você é para te transformar naquilo que Ele deseja. Não queira ser cristão para continuar levando a vida que você leva. Deus te aceita como é, mas Ele vai te melhorando. Perdoou a pecadora. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz, vírgula, e não peques mais. Vida cristã sem conversão é o escorregadouro para a boca do inferno. E alguém entrou nessa festa querendo levar a vida velha. Estava ali sem o traje de festa. Ou seja, você entra para o banquete de Deus, mas não abandona a vida do pecado. Você aceita o convite de Deus, você quer estar ali, mas você não quer que nada na sua vida mude. Não dá. Não dá para a gente querer ser casado e levar a vida de solteiro. Não dá para eu querer ser cristão e levar a vida de pagão. E essa é uma das coisas que o Papa São Pio X combateu no modernismo. Ah não, a vida cristã ela pode se misturar com outras coisas. Não dá. Não dá. Porque um dia, uma hora, mais cedo ou mais tarde, você e eu vamos precisar fazer a mesma opção que fez o Jefité da primeira leitura. Ou a gente rompe e abraça a Deus, custe o que custar, ou a gente vai levando a vida cristã como se fosse um teatro. E hoje, se existe uma erva daninha, uma praga na vida da igreja, são esses cristãos que entram, mas não estão com o traje de festa. Ou seja, querem uma igreja de acordo com a sua vontade. Fazem da casa de Deus, fazem da igreja um supermercado. Alguém aqui vai ao supermercado e compra o mercado inteiro de porta fechada e leva para casa? Não. Você vai lá para o mercado e pega o que te agrada. Já perceberam onde eu quero chegar, né? Você pega o que te agrada. Na igreja a mesma coisa. Eu quero comungar, mas não quero confessar. Ah, eu quero ser católico, mas não quero ser santo. Ah, eu quero Jesus, mas não aceito Nossa Senhora. Ah, eu aceito a palavra de Deus, mas não quero o Papa. Não, bem, me desculpa. Ou você abraça a fé católica na sua integralidade, ou você deixa a igreja católica e vá ser pagão. Mas não dá para ser católico pela metade. Eu digo a vocês e digo com toda a consciência do mundo, gostem ou não gostem de ouvir, ser católico é a coisa mais difícil do mundo. Ser católico, a igreja católica, eu sei que hoje a homilia vai ficar mais comprida, não estou nem aí, a Lília que se vire para editar o vídeo. A igreja católica é a igreja mais difícil de você seguir. Pega ali o catecismo da igreja católica, veja de quantas coisas você e eu somos proibidos por causa da nossa fé. Ah, padre, mas tem gente que não vive.
problema de cada um. No dia do juízo, Nosso Senhor não vai perguntar o que a Lília acha. Ah, como a Lília achava que não era pecado, então podia. Não, bem, isso é a desgraça do modernismo, porque fruto do modernismo é o relativismo. Ah não, é a verdade de cada um. Não, a verdade é uma só. A verdade, não existem duas verdades. A verdade é Cristo. Cristo fundou uma igreja, uma só, não mais que uma. Deu a essa igreja uma doutrina, deu a sucessão apostólica. Ou a gente se enquadra aqui, ou que a gente vai viver como pagão. O que não dá é para eu vou fazer uma igreja ao meu gosto. Não, isso já existe. Lutero inaugurou as seitas protestantes todas pelo mundo. E pode ver como é que surge uma igreja protestante. Ah, não concordei com essa, eu vou para outra, vou para outra, vou para outra. Por isso, já dizia um escritor, o protestantismo é o pai do ateísmo. Vocês duvidam disso? Peguem aí Lutero. Ah, eu não concordo com algumas coisas da igreja. Então você tira. Arranca livro da Bíblia. Tira sacramento. Vai tirando tudo. Alguém não se deu bem no Lutero? Ah, eu também fundo a minha. Ah, não deu bem aqui? Funda outra, funda outra. Ora, diz São Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós os membros. Quantos corpos tem a sua cabeça? Um. Então não queira me dizer que Jesus está esparramado num punhado de corpo por aí. Aí qual é a mentalidade que isso cria? Se não existe uma igreja verdadeira, tampouco existe um Deus verdadeiro. Se eu posso fazer a religião do meu próprio gosto, então não existe um céu único, não tem um Deus único, porque aquilo que eu fizer tá certo. Como é que eu posso dizer que eu consigo agradar o mesmo Deus fazendo duas coisas opostas? Ah, eu adoro o Santíssimo, Deus fica feliz. Eu debocho do Santíssimo, ele também fica. Percebe? O protestantismo é o pai do ateísmo. O último censo no Brasil provou a quantidade de católicos, a quantidade de protestantes, mas o que mais assusta é a quantidade de desigrejados. É essa expressão que usa. Por quê? Se não existe um lugar único, se não existe um lugar onde a verdade está, qualquer lugar serve, inclusive se eu não creio em nada. Percebem? Quando falta a fidelidade a Deus, quando eu não me comporto como aquilo que eu sou católico, então viva como católico. Tenha na sua casa, na sua vida, as coisas de um católico. Defenda a sua fé católica. Padre, eu não sei defender. Aprenda. Compre o catecismo. Vá estudar. Participe das formações que a paróquia oferece. Defenda a sua fé, se é que você ama a sua igreja. Porque a gente só defende aquilo que a gente ama. E aí, na fidelidade a Deus, até as últimas consequências, como a primeira leitura, e procurando nos comportar de acordo com a fé que nós professamos, o evangelho de hoje, nós chegaremos ao céu, onde São Pio X chegou, São José, onde lá nos espera a Virgem Maria. Padre, é fácil isso? Não é. Repito, ser católico não é fácil. Mas uma coisa eu prometo: se formos fiéis até o fim, nós teremos o céu garantido, pela misericórdia de Deus. Peçamos hoje
à Nossa Senhora que nos ajude a vivermos como aquilo que somos, que ela nos ajude a corrigirmos na nossa vida aquilo que não combina com a vida cristã católica, para que, sendo católicos, apostólicos, romanos de verdade, sem ódio, mas também sem medo, nós possamos dar ao mundo o testemunho da nossa fé, porque é isso que Cristo Jesus espera de mim e de vocês, até as últimas consequências. Que Maria Santíssima, que foi fiel até o fim, ao ponto de participar da entrega do seu Filho no Calvário, que ela nos alcance a graça da fidelidade e da conversão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.